presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltam a conversar depois de rumores de ruptura. Eles articulam a aprovação de Jorge Messias na sabatina. A reportagem é de Rani Veloso. Após rumores de um possível racha entre Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, os dois decidiram dar uma demonstração pública de unidade e jantaram juntos em Brasília nesta quinta-feira. O encontro foi lido como um gesto político calculado para encerrar as especulações. O ato acontece em meio à crescente tensão envolvendo o ministro indicado ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. Pacheco era o candidato preferido de Davi Alcolumbre ao STF, mas foi contrariado por Lula. Desde o fim da semana passada, Messias tenta marcar uma reunião com Alcolumbre, responsável por pautar sua sabatina e votação no Senado, mas até agora não obteve retorno. No Senado, o clima é de tensão. A carta enviada por Jorge Messias a Alcolumbre com uma série de elogios ao presidente do Congresso para tentar suavizar a relação sequer surtiu efeito, porque até agora Messias não teve uma resposta sobre o possível encontro entre os dois. Questionado sobre receber Messias ou até mesmo sobre o encontro com o presidente Lula, Alcolumbre preferiu manter o silêncio. A declaração aconteceu após a sessão do Congresso que impôs uma derrota significativa ao governo, a derrubada de 53 dos 62 vetos à Lei de Licenciamento Ambiental. O Planalto estuda recorrer ao STF. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, disse que o governo não pode se queixar de Alcolumbre, que foi decisivo em outras pautas, e classificou a situação como circunstancial, que deve ser resolvida após uma conversa na próxima semana com Lula. Do ponto de vista da liderança do governo, nós não temos o que se queixar sobre a conduta do senador Alcolumbre, inclusive em relação a essa sessão. O acordo que foi feito para pautar o licenciamento ambiental foi um acordo imposto pela maioria congressual. O senador Davi teve a sensibilidade, por exemplo, em relação a esse tema, de adiar a apreciação por 2 sessões. Ele participou da construção do acordo do Propag, que hoje agora aqui celebramos, né? Eu tenho certeza que vai ter um momento em que o presidente da República, o presidente Lula e o presidente Davi irão conversar. Não tem controvérsias e não tem dificuldade para isso. Nós temos que agradecer muito ao apoio que o presidente Davi prestou desde antes da posse do governo do presidente Lula, por exemplo, com a PEC da transição. Messias também tenta uma agenda com Rodrigo Pacheco, mas não houve confirmação. Nos bastidores, aliados afirmam que existe um desconforto entre os dois, que chegaram a ser cogitados para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso em outubro. Deixa eu chamar também os nossos comentaristas para a gente repercutir também este assunto. Primeiramente, Dias Peixoto. Dias, por que a indicação de Jorge Messias à cadeira do STF tem gerado tantas controvérsias, tantas rupturas? Interessante, Paula. A grande questão nessa indicação é o desejo de determinados agentes políticos, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em relação à preferência do nome do também senador Rodrigo Pacheco para esta vaga. E aqui a realidade é que o presidente Lula fez essa indicação num momento de feriado, próximo a uma viagem. O que se diz nos corredores do Congresso é que Davi Alcolumbre, ele esperava no mínimo que houvesse uma ligação, um aviso prévio, mas que ele descobriu essa notícia por meio da imprensa. Então, por assim dizer, de uma maneira comum e sem a devida atenção. Ele que fazia ali uma postura muito clara de defesa do nome de Rodrigo Pacheco para a vaga. Ele também tem sentido que, em um certo grau, o governo federal e os aliados do Partido dos Trabalhadores, eles têm tentado imputar uma visão que ele queria sequestrar a prerrogativa da indicação ao Supremo do presidente da República, algo que o incomoda. E aí, a reação dele foi uma reação, não vou dizer nem desdém, mas uma reação de não dar ali, não fazer ali, ser tratado como aliado toda essa situação. Dizem até que ele rompeu com o senador petista Jacques Wagner. E a sabatina, diferente de lá atrás, da do ministro André Mendonça, que também teve ali algumas barreiras e foi postergada, aqui foi até antecipada. Já está marcada e fontes dizem que
de fato, o ministro Messias não teria os votos, o futuro ministro não teria os votos ainda. Então, o governo teria que estar negociando. Eles queriam aumentar este prazo para que eles dialogassem mais, para que houvesse mais conversa e mais trânsito. Mas Davi Alcolumbre, muito estrategista, do jeito que está também mandando uma mensagem ao presidente Lula de ter mais respeito, cuidado e até mesmo ligação com o Senado Federal, num momento, um ano antes de uma eleição, menos de um ano, que ele precisa disso. Então, esta indicação vai movimentar muito e a sabatina dele, quem sabe, vai ser uma das mais polêmicas e mais difíceis de todas as indicações do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Agora, Vilela, você também acredita que existe a possibilidade do Messias ser sabatinado e não passar no Congresso Nacional? Acredito sim, David. Eu vejo que é possível, cabe ao governo desfazer aí o mal-entendido, procurar de alguma forma compensar, criar alternativas ao presidente do Senado especialmente, mas aos senadores de uma forma geral, no sentido de fazer com que esse gesto que é entendido como um desprestígio ao Senado Federal, ele seja revertido e consiga fazer com que Jorge Messias obtenha o apoio necessário à sua indicação. Eu vejo que, nesse sentido, o governo errou, como errou por diversas vezes ao longo desses praticamente 3 anos de mandato, na sua relação com o parlamento, à medida que impôs praticamente uma candidatura vinda dos seus quadros, vinda do relacionamento mais próximo do presidente, sem ouvir, sem dialogar e talvez até certo ponto dando a entender que poderia indicar Pacheco, mas na prática fazendo um posicionamento, fazendo uma indicação no sentido contrário, sem conversar, sem dialogar, sem dar uma explicação. Então eu vejo que ou o governo agora procura desfazer esse mal-entendido e reconstruir pontos, ou então teremos aí uma derrota que não se vê há mais de 100 anos no nosso país.